para falar o que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. A fazer no jogo contra o Santos, eu disse, tu vais-te sentar à minha beira. As narrativas já disse, a mim engana-me quem eu quero. Eu espero que qualquer brasileiro tenho os mesmos direitos de criticar como qualquer brasileiro. Tenho 5 anos de Brasil. Sim, quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele se quiser fazer golos... O Abel meteu o dedo do meio no próprio jogador. Eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. É uma declaração inacreditável do Abel e é gravíssima. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo. Daí você fala isso do próprio jogador do Palmeiras. Tu não és assistente, tu és centroavante. É para fazer o que fez hoje, viu? Essa acusação do Abel não dá nem pra acreditar, cara, é grave. Quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha no calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado. Foi-nos negado. Nós vimos com dois blocos de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Eu faço a pergunta à mídia, que é a mídia que critica o Palmeiras, e reconheço que às vezes vamos jogar mal com este, vamos jogar muitas vezes mal, mas vai jogar o Palmeiras, vai jogar o Cruzeiro, vai jogar o Santos, vai jogar todas as equipas que estão, o Flamengo, e sobretudo nas segundas partes, depois quando começa a faltar energia. O que é giro é quando depois há uma equipa, né? Já se começa a falar no cansaço, né? Só depois é que se lembra quando uma equipa chega ali ao final e afinal os mídias agora já começam a dizer, pois, mas afinal o desgaste. Eu já falo nisso desde sempre. Agora cabe-nos a nós escolher a narrativa que queremos passar. As narrativas, já disse, a mim engana-me quem eu quero. Eu espero que os torcedores do Palmeiras sejam inteligentes o suficiente para perceber isso. Sim, não vamos jogar sempre bem neste contexto, mas uma coisa nós somos quando estamos cansados, física e sobretudo mentalmente, que ninguém fala nisso, mentalmente, jogar sob pressão de ter que ganhar, jogar de 2 em 2 dias, não dormir, viajar, fazer 6 horas de viagem com 2 dias apenas de recuperação. Vi jogar aqui contra o Sporting Cristal, que era o líder do grupo, sabendo que ganhando hoje podia passar à frente, e a nossa equipa dá aqui uma resposta de equipa consistente, de equipa competitiva, de equipa madura, de equipa bem treinada. Depois os críticos, meus amigos, são 5 anos aqui. Tenho os mesmos direitos de que qualquer brasileiro. Tenho os mesmos direitos de criticar como qualquer brasileiro. Tenho 5 anos de Brasil, 5. O Liedson, com 5 anos, quando era meu colega no Sporting, foi internacional português. Portanto, eu tenho legitimidade para falar o que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. E não parou por aí. Olha só o que o Abel acusa e ainda fala de time brasileiro favorecido. É o jogador que eu mais dou na cabeça ainda hoje. Quando vocês viram ele a fazer assim para mim, eu fiz-lhe um gesto para ele, não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele. E ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite. Eu mando-lhe vídeos no WhatsApp. Porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. E ele, hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. E eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, agora do resto, ele tem tudo. Tudo. Ainda não é. Mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Bem, eu ia te perguntar exatamente o que você falou com ele no final da partida, você acabou de me responder. Eu trato ele como se fosse um filho, porque ele não é de hoje, foi desde que ele chegou. Eu cobro muito dele, muito, porque sei o potencial que ele tem. E volto a referir, hoje no jogo, quando ele apareceu, basta perguntar aos jogadores. Eu antes no meeting disse, é aqui que tu tens que entrar, é aqui que tu tens que entrar. Ainda no último jogo nós jogamos, e como eu não tenho tempo para treinar, há uma coisa que eu uso muito, que é o vídeo, recurso ao vídeo, ao meeting, ao WhatsApp, tudo que é tecnologia nisso, top. E eu cobro muito deles, e no meeting de hoje disse-lhe exatamente a mesma coisa. Ele, se começar a baixar no terreno, para andar a fazer assistências, como andou a tentar fazer no jogo contra o Santos, eu disse, tu vais-te sentar à minha beira, vais ver o Emiliano a fazer assistências, o Luís a fazer assistências, o Marlon a fazer assistências e o Andrei a fazer assistências. O Andreas, tu não és assistente, tu és centroavante. É para fazer o que fez hoje, viu? Chegar ali à frente e a fazer aquela assistência, entrar para a área, passar para o lado. Essa é a assistência que eu quero. Agora eu não quero ver ele a baixar para volante para lançar os jogadores. Não é essa a função dele.
Temos lá muitos jogadores para isso. Por isso, dá-me prazer. O Palmeiras venceu por 2-0 o Sporting Cristal no Peru, assumiu a liderança do seu grupo e deu um passo importante para se classificar de forma antecipada na fase de grupos da Libertadores. E na quinta-feira será a vez do Flamengo, também como visitante, jogando na Colômbia, contra o Independiente Medellín, buscar mais uma vitória para manter a liderança e também se aproximar da classificação antecipada. E por que essa classificação antecipada é muito importante? Flamengo e Palmeiras são os protagonistas do futebol sul-americano nos últimos anos, sempre brigam pelo título brasileiro, o Palmeiras lidera, o Flamengo tenta se aproximar, desperdiçou uma ótima chance de encostar no time paulista ao empatar com o Vasco no fim de semana em 2-2, depois que o Palmeiras também empatou como mandante diante do Santos na noite de sábado. E os dois times vão se enfrentar no dia 23, sábado, 21 horas, no Maracanã. E no meio de semana subsequente, eles voltam a jogar pela Libertadores a última rodada da fase de grupos. E aí, qual é a questão? A classificação antecipada, e em especial a garantia do primeiro lugar de forma antecipada, ou seja, antes do confronto entre as duas equipes, é extremamente importante, tanto para palmeirenses quanto para rubro-negros. E por quê? Se o último jogo for uma mera formalidade, os últimos jogos de Flamengo e de Palmeiras, nessa fase de grupos da Libertadores, ambos terão condições de jogar com força máxima no sábado no confronto entre eles, sem ter a menor preocupação com o jogo de meio de semana, que farão ambos em casa pela Copa Libertadores da América. Ou seja, é muito importante vencer esses próximos compromissos, garantir a classificação e, se possível, em primeiro lugar, para que a última rodada da Copa Libertadores e sua fase de grupo seja uma mera formalidade, um amistoso praticamente, ou seja, você pode colocar um time reserva, poupar jogadores, e aí força máxima nesse jogo entre eles e nos jogos que vão encerrar essa etapa do campeonato antes da Copa do Mundo. Os dois times voltam a jogar no fim de semana, no último fim de semana do mês de maio, e aí para tudo, vai ter a Copa do Mundo, só voltam lá na segunda quinzena de julho. Então esses jogos da Libertadores têm uma importância muito grande também no campeonato. E aí, nação, cara, o Abel é malucaço, né? O cara mete o dedo no meio pro jogador do Palmeiras, maluco das ideias. Mas assim, sabe o que eu acho de tudo isso? O Abel Ferreira, ele é louco e competente, aí tudo certo. Se o treinador, ele é maluco das ideias, mas assim, ele faz o jogador render mais do que o próprio jogador pode, tá ótimo. Ele cai nas graças do jogador. O jogador não tava jogando nada. Por exemplo, Flaco Lopes chegou no Palmeiras, cara, que horrível. Meu Deus do céu. Todo mundo falando assim, o que esse cara tá fazendo no Palmeiras? Hoje o cara tá na seleção da Argentina. O cara deve muita coisa pro Abel. Então assim, é melhor você ter um maluco desse que às vezes reclama bastante, é chorão, é espalhafatoso, briga com a arbitragem, briga com todo mundo e faz a sua equipe brigar pra vencer, do que você ter um cara que faz a mesma coisa e é um nada dentro de campo. Muito melhor. Então assim, o cara que é competente, ele é bem visto pelo torcedor, ele é bem visto pelos jogadores, pelo elenco, pelos próprios dirigentes que o contratam. É excelente, cara. Lógico que às vezes ele passa do ponto, mas ele faz equipe vitoriosa. Ele faz o Palmeiras ser grande, que o Palmeiras sempre foi. Faz o Palmeiras brigar por título, isso é muito importante. Aí você tretar com o jogador ali, aqui tá tudo certo, você mostrar o dedo do meio pro cara, que ele falou que é o combinado deles e tal, malucaço das ideias, tá tudo bem, porque assim, ele faz o Flaco Lopes, por exemplo, render muito dentro de campo. Talvez o Flaco Lopes esteja muito perto de realizar um dos maiores sonhos da vida dele, que é jogar uma Copa do Mundo, e vai dever muito em função ao Abel Ferreira. Então assim, cara, eu gosto muito de treinador que é competente, o cara treina, a equipe coloca o esquema tático dele, o padrão de jogo dentro do próprio partido, você vê isso, e aí tá dando errado, pô, o cara vai lá, muda, tem outras maneiras de jogar, o cara é chato, o cara é doido, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é chorão, não importa, o que importa é dentro das quatro linhas, e isso daí o Abel entrega. Mas, bora botar fogo na discussão, hein, agora eu quero a tua opinião aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo, mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like, valeu, até a próxima!